Olá, muito boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo sobre o nosso Benfica. Dizer que eu já queria fazer este vídeo há algum tempo, mas estava aqui a tentar reunir a informação que eu considero importante para fazer este vídeo. Ahm, Relativamente aqui ao título, os 10 pecados do Benfica de Rui Costa, eu neste momento diria que não são 10, são muito mais. Há pecados como, por exemplo, o ter renovado com o Schmidt muito cedo, o ter mantido o Schmidt toda a época passada, o ter iniciado com o Schmidt esta época, provavelmente são erros que, Deus queira que eu esteja enganado, mas penso que são erros que ele se vai arrepender. E mais cedo do que tarde. Mas vamos ver. Estes erros que eu estou, estes pecados que eu estou a dizer, estes têm a ver com a constituição do plantel, podemos dizer assim. E mesmo na constituição do plantel, provavelmente existem outros erros que eu não me lembrei, não é? Portanto, eu vou dividir estes erros, podemos dizer assim, estes pecados por posição, ou seja, na baliza, na defesa, no meio campo e no ataque. Começando então aqui pela baliza, o Turbine, guarda-redes principal, sendo que também cometeu de facto vários erros e erros importantes ao longo da época passada, mas penso que merece aqui uma oportunidade. O erro que eu considero aqui maior é de facto o Samuel Soares não sair para rodar. Eu penso que é lógica, é uma questão de facto lógica ter a noção que é um guarda-redes. Se o Benfica realmente quer apostar nele, é um guarda-redes que tem que jogar e que tem que jogar numa primeira divisão, penso eu. Portanto, o estar toda a pré-época, o já terem passado 2 jogos oficiais e ainda não se saber se vai emprestar ou não o Samuel Soares. Ou seja, mesmo que ele seja emprestado, por exemplo, a uma equipa da primeira divisão, é óbvio que vai ter dificuldades em assumir a titularidade, quando já estão outros guarda-redes a iniciar a época como titulares. É estar é criar aqui uma injustiça para o Samuel Soares, que no Benfica não joga a titular, mas chegando tarde a uma equipa, por exemplo, da primeira divisão, também vai ter dificuldades em agarrar essa titularidade. Faz lembrar um bocadinho o Henrique Araújo nas outras épocas. Portanto, este é um erro de facto muito crasso, podemos dizer assim, e outro erro é ainda não terem contratado um guarda-redes que criasse ali um bocadinho mais de competitividade ao Turbine e que o pudesse render sem haver grandes diferenças, grandes oscilações de qualidade na baliza, em caso de lesão, em caso de baixo de forma, em caso de castigo. Parece-me que é demasiado lógico estas duas situações, terem contratado, deverem contratar um guarda-redes com alguma experiência e terem emprestado o Samuel Soares para ganhar essa mesma experiência. Seguindo agora aqui para a defesa, penso aqui também existirem 2 erros graves. O primeiro tem a ver com a falta de alternativa ao Bá, que já vem desde a época passada, quer dizer, desde a venda do Gilberto, que não temos um concorrente direto que jogue na mesma posição, ou seja, um puro lateral direito. Como é que é possível passar uma época, passar uma pré-época, estarmos com 2 jogos oficiais e ainda não termos uma alternativa válida ao Bá? Podem dizer que o Arsenal pode jogar lá, mas o Arsenal faz falta no meio campo. Pode-nos dizer que o Tiago Gouveia pode jogar lá, mas pelo que eu vi na pré-época, poderia de facto ser uma boa adaptação, mas não me parece. Não me parece que ele renda nessa posição e não parece que ele também queira jogar nessa posição, na verdade. A irreverência do Tiago Gouveia penso que será uma mais-valia no meio campo, seja no Benfica ou não. Portanto, é muito estranho saber que o Bá é a única alternativa de raiz que o Benfica tem ali e ainda não terem contratado ninguém. Quer dizer, deixaram, por exemplo, o Costinha, que acho que é o Costinha do Rio Ave, com excelentes números, ter ido para a Grécia.
por valores mais baixos do que este marroquino que querem agora contratar. E que tem que se adaptar. Mas isso é de facto uma conversa para termos noutra altura, é a falta de aposta do Benfica no mercado nacional. Mas aí eu irei fazer um outro vídeo sobre este tema. O segundo pecado aqui na defesa tem a ver com o Morato. De facto, tem a ver com a teimosia do próprio treinador em colocar o Morato a titular. De facto, eu acho que conseguimos ver, é muito nítido, ver que o Morato está a perder qualidade, está a perder confiança, está a perder velocidade, está a perder discernimento na saída de bola. Portanto, o Morato, a continuar assim, ele não vai jogar titular do Benfica, ele muito longe disso, e vai continuar a desvalorizar. Então a questão que eu coloco, se realmente deram uns 15 milhões ou nem que, sei lá, 10 milhões por ele, porque é que não o vendem? Vão vender o Neres do meio campo, eu sei que é outra posição, mas por 28 milhões, e não vão vender o Morato, que está a perder qualidade, que está-se a desvalorizar por 15, 10, 15 milhões. É um erro, é um tiro no pé. Eu penso que até os centrais, o Gustavo Marques e o outro, o albanês, penso que é albanês, que estão na equipa B, mas que jogaram na pré-época, estão com mais qualidade que o Morato. Assumir que o Morato não vai dar o jogador que se pensou dar. Chegando agora aqui ao meio campo. No meio campo também temos aqui três pecados. Três pecados muito lógicos e eu diria muito amadores. O primeiro tem a ver aqui com a venda do João Neves, que era uma venda manifestamente anunciada. Eu penso que já todos sabíamos que ele ia ser vendido. E então, quais é que são as alternativas com que o Benfica se precaveu? Foi com uma adaptação do Rolaiser, com todo o mérito que pode ser, mas uma adaptação que não sabemos, de facto, isto não é uma decisão premeditada ou consolidada. Portanto, vamos ver como é que o Rolaiser se vai dar e vamos contratar o Barreiro a custo zero. Portanto, já vimos que o Rolaiser pode dar jogador, mas lesionou-se, pode dar jogador nesta posição, mas lesionou-se. O Barreiro já vimos que é mais uma fotocópia do Florentino, e eu diria uma fotocópia de pior qualidade que o original, mesmo assim eu penso que o Florentino é melhor. Então temos já no início, já com duas jornadas, onde estão a jogar o Florentino e o Barreiro, jogadores de facto muito parecidos, e onde não se vê uma alternativa ao João Neves. Aqui a minha grande esperança, eu diria mesmo a minha única esperança, é que o Cockchu decida e meta na cabeça que também pode jogar ali, que também se pode desenvolver ali, também se pode valorizar ali no meio campo, com o apoio do Florentino, porque o Florentino tem, como sabemos, tem uma enorme capacidade defensiva e permitirá libertar o Cockchu, mas para isso o Schmidt também tem que fazer o seu trabalho. E eu penso que se ganhar o treino, eles nunca jogaram juntos, o Florentino e o Cockchu. É a ideia que eu tenho. Aqui o segundo erro, o segundo pecado aqui no meio campo, trata-se de facto do David Neres. Como é que é possível? Lá está, eu vou bater outra vez a tecla, com o campeonato já a decorrer, vão vender o jogador do Benfica, que eu diria que com mais irreverência, com mais criatividade, com mais velocidade, com mais profundidade, com mais capacidade de ganhar bolas no 1 contra 1. Portanto, é colocar as fichas todas num Di Maria que está um ano mais velho, que se pode lesionar, que não vai aguentar a época toda, sendo que quando não jogar, se ele não jogar, jogava o David Neres, não está cá o David Neres, vai jogar quem? O João Mário, mas o João Mário agora também parece que quer sair. De facto, as coisas estão a ser tão mal planeadas, tão mal planeadas. E o David Neres não poderia jogar só ao extremo direito, quer dizer, poderia jogar na esquerda, poderia jogar atrás do ponta de lança. Um jogador daquela qualidade, do meio campo para a frente, pode jogar em qualquer lado. E eu tenho uma ideia que ele não se importaria de jogar em qualquer lado. Mas o Schmidt, de facto, é muito, muito teimoso nisto. Terceiro e último bocado aqui do meio campo tem a ver com o Tiago Oveia, porque o Tiago Oveia, eu salvo erro, não houve um jogo na pré-época
que ele jogasse no meio campo. Jogou todos os jogos a defesa. Era para se adaptar a defesa de direito. Mas como chegou a este jogo não havia extremo, o que é que se fez? Colocou-se lá o Tiago Gouveia. E da mesma maneira que eu falei que o Cockchu e o Florentino se calhar nunca treinaram juntos, ali o Fernandes e o Tiago Gouveia também tenho quase a certeza que nem um treino fizeram juntos na esquerda. Portanto, dá vontade de rir se não fosse uma coisa tão grave, tão grave. Chegando agora ao ataque, bem, eu diria que é mais do mesmo. Sabendo que o Rafa, desde o início da época passada, não estava interessado em renovar e ficar, como é que não se começou logo à procura de um jogador que permitisse preencher a vaga do Rafa? Tendo em conta os golos, as assistências que ele fez nos últimos anos, será que é o Prestiani, com todo o mérito, com toda a qualidade, com toda a irreverência, mas será que é o Prestiani que vai preencher e vai fazer esquecer o Rafa? Será que é o Cockchu que vai fazer isso? Será que é o Marcos Leonardo? Também podemos dizer que é uma adaptação, porque o Marcos Leonardo, todos sabemos, tem jogado a ponta de lança no Brasil. Portanto, ou será uma adaptação do Marcos Leonardo? Será o Cockchu? Será o Prestiani com 18 anos? Portanto, parece-me que é tudo feito em cima do joelho, sendo que o Prestiani, pelo que diz, era para ser emprestado. Fez um bom jogo, pronto, já vai ser o titular. Portanto, há aqui tudo, menos uma coisa: planeamento. De facto, desculpem dizer isto, mas atualmente não se passa isso, por exemplo, no Sporting. Portanto, estes são os 9 primeiros pecados que eu identifiquei aqui no plantel aqui do Rui Costa. De facto, o Rui Costa é o responsável máximo. Falta aqui um. E um é este quadro que eu vos vou apresentar de seguida. E o que é que temos aqui? Temos aqueles que eu considero como os jogadores mais importantes das 2 últimas épocas e que já saíram do Benfica. É um bocadinho subjetivo, mas pronto, é a minha opinião. Temos aqui, por exemplo, o Grimaldo, que saiu a custo zero numa época no Benfica, que fomos campeões, 8 golos, 14 assistências, 22 participações diretas em golos. João Neves, 4 golos, 2 assistências numa época e meia, mas sabendo aqui que a função principal dele não era de facto atacar, antes pelo contrário. Sendo que à hora que estou aqui a gravar este vídeo, ele fez mais 2 assistências hoje, portanto em 2 jogos o João Neves fez 4 assistências no Paris Saint-Germain. Portanto, muito mais liberdade do que a que teve aqui. Enzo Fernandes, em meia época, 4 golos, 6 assistências. Mais, aqui temos o Neres. O Neres saiu agora. 17 jogos, 17 golos e 25 assistências, que dá 42 participações diretas em golos, sendo que não fez assim tantos jogos, não tenho aqui de cor o número de jogos, mas não fez tantos jogos e muito menos os jogos que ele fez completos, porque houve muitos que ele saiu do banco. Portanto, excelentes números aqui o David Neres. O Rafa, que também sai a custo zero. Nas últimas 2 épocas, 36 golos, 24 assistências, 60 participações diretas em golos. Gonçalo Ramos, numa época, 27 golos, 5 assistências, 32 participações. É muito, é um total de 96 golos e 76 assistências, ou seja, 172 participações diretas em golos de jogadores que já não estão no Benfica. Alguns deram muito dinheiro, é verdade, mas a grande maioria desses se calhar foi mal gasta, já foi gasta e foi mal gasta. E sendo que há aqui 2, o Grimaldo e o Rafa, que não deram dinheiro nenhum sequer. Portanto, há aqui de facto muitos erros neste Benfica, muitos lapsos, muitos pecados. Não estou de facto muito confiante, antes pelo contrário. Mas daqui até ao fecho do mercado ainda falta 1 semana e meia, vamos ver o que é que se consegue fazer. Mas a palavra aqui
A palavra que eu consigo arranjar que melhor descreve este estado atual do Benfica a nível de plantel é uma grande atrapalhada, mesmo. O que é que eu vos peço? Para colocarem o vosso gosto, para se inscreverem no canal que é gratuito. Eu vou tentar ser o mais assíduo possível e o mais frequente possível aqui nas análises. Vou analisar, vou estudar, mas também preciso de vocês. Preciso da vossa opinião, das vossas sugestões para que comece aqui a funcionar cada vez melhor este canal do nosso querido Benfica. Amanhã temos mais um jogo, cá estarei para depois analisar o pós-jogo. Um abraço para todos, um bom fim de semana e viva o Benfica!